Clamemos então para esse casal que vai estar aqui conosco. Vamos pedir o Espírito Santo para eles. Assim também como para nós, que vamos ouvir e tudo aquilo que eles vão falar, toda a vivência, toda a experiência, certamente uma experiência de Deus transformadora, que esse Espírito Santo também nos transforme. Levanta suas mãos bem alto, mesmo sentado. Solta a tua voz. Bem forte, bem bonito. Amém. Boa tarde a todos. É para nós um grande prazer poder estar aqui hoje. É o nosso primeiro tabernáculo e um momento da gente partilhar com vocês um momento muito importante da nossa vida. Eu sou a Luciane do Francis. Eu sou o Francis da Luciane. Esse ano, nós estamos também comemorando 25 anos de casamento. Em 2021, no mês de dezembro, nós nos casamos. E quando nós nos casamos, eu pedi a Deus força e coragem para formar uma família. Mas eu não fazia ideia que Deus já tinha um caminho para a nossa família. Deus estava preparando uma comunidade para acolher a minha família. No ano de 2022, depois que nós entramos no Comunidade Tenda 7, lá em Ibitinga, nós fizemos o acampamento Anauim. E no acampamento Anauim, em um estudo, entendendo um pouco mais sobre nós mesmos, começamos a perceber o orgulho e a ira na nossa vida. E foi trabalhando o orgulho e a ira, tentando colocar a virtude da mansidão na nossa vida, que tudo veio à tona. Nesse mesmo ano, no mês 5/6 de 2022, aconteceu uma coisa que nos abalou muito. Eu tenho, a grandiosidade de dizer que tenho 2 tesouros na minha vida, que é a minha filha Giulia, de 19 anos, e o meu filho Miguel, de 18 anos. E nesse ano de 2022, aconteceu que o Miguel sofreu um acidente. Juntamente com esse momento, foi o seguinte: nós, em nossa comunidade, havíamos recebido o chamado para ser ministro da Eucaristia. E o Francis, ele tem um momento com Deus que ele é muito assim, teimoso com Deus. E ele vai deixando o sim dele para depois e para depois. E nesse dia 6, nós havíamos combinado com o padre João Paulo dele ir até a nossa casa para darmos nosso sim para o Ministério de Ministros Extraordinários da Eucaristia. E nesse dia a gente limpando a casa, organizando, os meninos, o meu filho Miguel e o amigo dele João Pedro, foi até o ginásio de esportes lá em Ibitinga jogar bola. Eu levei, mas na hora de vir, eu falei assim para ele: pode vir os 2 a pé que a gente vai estar organizando para receber o padre. E naquele dia, só chegou o João às 6 horas da tarde na minha casa e disse assim para mim, como ele era de muita convivência na minha casa, ele falou: mãe, aconteceu um acidente. E esse acidente
não deu certo. Aí eu só falei para ele: filho, me fala onde que o Miguel tá. E nessa hora ele falou para mim: ele já tá na UPA, mãe, ele teve um traumatismo craniano. Nesse momento eu peguei o carro, entrei no carro que já estava na rua, o João entrou junto comigo, o Francis, que estava limpando a garagem, ficou para trás, foi de moto até a UPA. E quando eu cheguei na UPA, antes de chegar na UPA, o João falou assim para mim: mãe, e agora? O que eu faço? Eu falei: filho, pega o celular da mãe, desbloqueia o celular e entra na comunidade Tenda 7. E você vai escrever o seguinte: o Miguel sofreu um acidente, eu preciso de ajuda, estamos na UPA. A hora que eu cheguei na UPA, naquele desespero, 4 casais do meu tenda já estavam lá. E nós fomos avisados que o Miguel estava em atendimento de emergência. Sentamos num corredor e o casal, os meninos do casal estavam junto com a gente. E aí nós ficamos aguardando a médica que estava fazendo os primeiros socorros sair. No momento que a médica saiu para falar com a gente, perguntou quem eram os pais. E nesse momento a doutora Thaís, filha de um tenda, né, lá em Ibitinga, saiu e se ajoelhou perto de mim e do Francis e nos disse assim: você tem fé? E nós respondemos: sim, nós temos fé. E aí a Thaís então disse: então reze, porque o Miguel sofreu um acidente e é gravíssimo. Ele precisa de uma cirurgia com muita urgência, senão nós vamos perdê-lo. E naquele momento ela conversou comigo, falou que já ia encaminhar para a UTI e que já ia jogar para verificar onde que ia ter vaga. Aquele momento para nós, para mim e para o Francis, que foi a hora que ele saiu da UPA com a ambulância e foi para a UTI, foi um momento de desespero. No momento que o Miguel passava de maca, a gente ajoelhou. Vocês viram o que eles fizeram aqui? Rezaram por nós. Foi a mesma coisa que aconteceu quando o Miguel passou de maca por nós. O Miguel não tinha nem, aos olhos dos homens, nenhuma chance de vida. Na Santa Casa, já, a hora que ele estava na UTI, nós fomos amparados por todos do tenda. Eu estou falando da comunidade, que lá em Ibitinga a gente chama do grupo Tendão. Não foi só os casais do Tenda 7 que foram nos amparar, mas todos os casais do tenda. Todos os médicos que faziam parte do tenda foram visitá-lo. E lá na Santa Casa, todos os médicos que falaram com a gente, mais de 5 médicos, ninguém chegou em nós e falou assim: seu filho está correndo risco de vida e vai morrer a qualquer minuto. Ninguém falou. Mas eu, no meu coração de mãe, sabia que era muito grave. Não tinha ciência do que a ciência falava sobre esse traumatismo craniano. Ele perdeu massa encefálica no local onde ele foi resgatado. E os médicos vinham falar com a gente, mas nos olhos deles eu sentia que era muito grave. O padrinho do Miguel, que era o responsável da saúde, pelo transporte da saúde lá em Ibitinga, ele não teve coragem de chegar perto da gente naquele momento. E aí na Santa Casa, novamente, todos do tenda que estavam lá, o Francis falou: a gente não sabe o que vai ser de nós, a gente não sabe o que fazer nesse momento. E aí saiu que ele ia conseguir uma vaga em Araraquara, a 100 quilômetros da nossa casa. E foi encaminhado direto já para fazer a cirurgia de emergência. Já chegou e entrou no centro cirúrgico para fazer a cirurgia.
e nós novamente nos ajoelhamos diante de Deus em frente à Santa Casa. E os casais do Tenda que estavam lá naquele momento se puseram a rezar por nós. Dali em diante, a chave do meu carro eu entreguei, o Francis entregou o capacete e a chave da moto. A partir daquele momento, Deus guiou a nossa vida. Durante 7 dias, de idas e vindas de Ibitinga até Araraquara, porque a Giulia estava em período escolar e não podia perder as aulas que estava fazendo prova, a gente ia visitar o Miguel e voltava. De manhã um motorista nos levava, à noite um dos casais do nosso Tenda ia buscar. E a gente ia e voltava todos os dias durante 8 dias com a nossa comunidade nos sustentando. O Miguel passou 18 dias de UTI. No 12º dia, os médicos que todos os dias me diziam: seu filho não vai andar mais, seu filho não vai falar, seu filho não vai enxergar, vai viver vegetando sobre uma cama o resto da vida. Você não vai saber o que é ter o seu filho em pé. Todos os dias o médico da UTI me dizia isso. No 12º dia da UTI, e o médico da UTI responsável falou: nós vamos chamar a equipe de neuros e nós vamos fazer os testes, tá bom? Aí o procedimento é amarrar os braços e as pernas, aguardar ele reagir, esperar o Miguel acordar. Passaram-se 12 horas sem sedação e o Miguel não acordou. Passaram-se 24 horas sem sedação e o Miguel não acordou. Passaram-se 36 horas sem sedação e o Miguel não acordou. Eu e o Francis só fazíamos rezar todo dia diante do hospital antes de entrar na UTI. Dentro da comunidade Tenda, eu recebi o ensinamento de ter um diretor espiritual. E teve um dia que a tia Lu, a minha diretora espiritual, foi comigo até Araraquara e nós conseguimos entrar nós duas dentro da UTI. E nesse momento a gente começou a cantar a consagração à Nossa Senhora. E o Miguel teve um primeiro movimento de braços e pernas. Mesmo todos os médicos dizendo que nada ia mudar, que ele não ia voltar, houve esse momento. Os monitores bipando, tudo aquilo acontecendo, eu desesperada olhei para um dos enfermeiros, perguntei o que está acontecendo. E aí um enfermeiro falou assim: mãe, calma, o Miguel está voltando. Só que nós permanecemos no hospital 55 dias. Minha filha permanecia em casa. Aos finais de semana ela ficava lá. A minha família que eu tinha e que eu recorri foi a família Tenda 7. Eu costumo dizer que eles são minha família. A minha mãe e meu pai foi saber do acidente do meu filho quando ele já estava em Araraquara. Para vocês fazerem ideia de como a comunidade Tenda 7 fazia parte da minha vida. E faz parte até hoje. Eu costumo dizer que eu não vou desistir. Nem se for para eu ir sozinha no Tenda, eu vou estar lá. Porque dentro da comunidade Tenda, Jesus salvou a vida do meu filho e colocou ele em pé novamente. Para vocês terem uma ideia, um dia vindo de Araraquara para Ibitinga, de carona com um dos amigos do Tenda, ele disse assim: passei com meu filho no McDonald's e lembrei de você. Gente, estava o dia inteiro sem comer. Vocês não têm ideia do que a importância da comunidade
e a diferença que fez na nossa vida. Os dias que o Miguel ficou internado. Vocês, enquanto família e responsáveis por um lar, imaginem vocês 55 dias sem ir ao supermercado, ao açougue, à farmácia. Os irmãos do meu Tenda 7 paravam o carro em frente à minha casa e desciam arroz, feijão, carne, Danone para minha filha. A minha filha me ligava, às vezes eu em Araraquara: mãe, eu não tenho absorvente. Eu não podia estar ao lado dela nesse momento. Mas os meus irmãos do Tenda 7 estavam lá. E os meus irmãos do Tenda 7 providenciaram tudo o que foi necessário para a nossa família enquanto nós passávamos pelo deserto. Deus sabia que naquele ano de 2001, Ele sabia o que o Tenda ia fazer para a minha vida. E tudo isso só aconteceu a partir do momento que eu e o Francis dissemos assim: nós precisamos de ajuda. Uma irmã do Tenda, eu não esqueço até hoje, ela entrando em contato comigo, ela disse assim para mim: Lu, eu vou te fazer uma pergunta, você vai me responder e eu vou respeitar a sua resposta. Você está precisando de comida na sua casa? Eu falei para o Francis aquele dia, ele precisou de uma noite inteira para falar assim: diga a Roberta que nós precisamos de ajuda. Através da comunidade, Deus nos deu um caminho para quebrar o nosso orgulho. Deus só tocou na nossa vida porque lá em Bitinga todo mundo fala o milagre, a família do milagre, o menino do milagre. Deus só fez o milagre porque nós permitimos que a nossa família Tenda entrasse dentro da nossa casa e conhecesse as nossas misérias. Porque quando a gente tinha aquela outra foto, eu achava que a minha família era perfeita, que a minha família era tudo que eu tinha, que com orgulho eu tinha conseguido conquistar. Mas Deus veio através do Tenda mostrar para mim que o limite da minha vida, da minha família, ele pode ser ampliado. E dentro da comunidade eu aprendi muito. E dentro do nosso milagre, nós tivemos outros milagres. Nós conseguimos ouvir testemunhos de irmãos nossos que falavam: através da sua vida eu consegui superar o meu pecado. Através da sua vida eu consegui dizer sim a Deus. E aí a gente conseguiu sair dessa família que a gente costuma dizer que era a nossa família preto e branco e chegar na família que a gente sonha, que é essa família de hoje. Nós somos ministros extraordinários da Eucaristia. Nossos filhos são acólitos na comunidade São Pedro, lá em Ibitinga. E tem mais. Convido Miguel, o meu filho, que com a oração de toda a comunidade Tenda, Jesus colocou de pé. Esse é o Miguel. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo
aquilo que parecia não pensaria. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, eu sou. Eu gostaria de falar só mais uma coisinha, porque Deus, ele é delicado, Deus é perfeito, a comunidade Tenda é fiel. Sabe por quê? Miguel, o que você está fazendo hoje? Eu estou trabalhando na Itaipu, muito feliz, muito feliz, porque toda vez que eu passo por alguém, eles falam: ah, você é o cara do milagre, né? Aí eu falo: sim. Haverá um milagre dentro de mim.